Som. Meus irmãos, graça e paz a todos, amém? Peço que você deixe sua Bíblia aberta em Hebreus. Hoje nós vamos meditar então sobre este tema, ainda sobre a fé, no capítulo 11, especialmente os versos 8 a 10, que se refere especialmente a Abraão, mas nós também vamos dar uma olhada nos versos 11 a 16 sobre a fé de Sara, em conexão com a fé de Abraão. Porque você, esposo, ainda que você queira, você nunca está apartado da sua esposa com relação à fé. Amém? Vamos ver o que o Senhor deseja nos ensinar através desse texto. E eu desejo novamente fazer a leitura, especialmente dos versículo 11 a 16, mas começando a partir do 8. Diz assim: Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber como herança. E ele partiu sem saber para onde ia. Pela fé, Abraão peregrinou na terra da promessa, como se fosse terra estrangeira, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Pela fé também a própria Sara, apesar de não poder ter filhos e já ser idosa, recebeu poder para ser mãe, pois considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também de um só homem, praticamente morto, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos esses morreram na fé. Não obtiveram as promessas, mas as viram de longe e com elas se alegraram, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que falam deste modo manifestam estar buscando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela pátria de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora eles desejam uma pátria superior, isto é, a celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porque lhes preparou uma cidade. Esta é a palavra do Senhor que nós lemos mais uma vez. E nós vamos ver então o que a fé de Abraão e de Sara podem nos ensinar para que você e eu possa caminhar um pouco mais adiante esta semana na nossa fé cristã. Meus irmãos, a título de introdução, eu acho que é importante nós lembrarmos quem é esta famosa figura da Bíblia, Abraão. Abraão não é um personagem qualquer na Escritura Sagrada. Abraão, ele tem a primazia, se nós podemos pensar dessa forma, no Antigo Testamento, e o Novo Testamento declara bastante isso, ainda que os judeus considerem Moisés como o grande líder que o povo teve, nós podemos ter certeza que o pai da nação de Israel é o patriarca Abraão, e é por isso que ele leva esse nome, patriarca. Se nós fôssemos examinar o capítulo 11 inteiro, e vermos todas as referências que são feitas a Abraão, mais à frente a gente vai ver algumas outras, especialmente a partir do verso 17, somente Abraão ocupa neste capítulo 1/3 da narrativa. Então se você pegasse o capítulo 11 e ele fosse uma pizza, e você dividisse o capítulo 11 em 3 pedaços, um pedaço é de Abraão. Por quê? Porque Abraão tem preeminência no que tange a fé do povo de Israel, e o autor aos Hebreus tem muito isso em sua mente, e é por isso que ao escrever o capítulo 11 para encorajar a fé daqueles irmãos, ele os lembra do pai Abraão, aquele que é chamado de o grande pai da fé. O intuito do autor aos Hebreus aqui é simples. Ele quer trazer alguns ensinamentos, e a prática de persuasão do autor é a seguinte: meus irmãos que estão recebendo essa carta, se o próprio pai Abraão viveu a fé dele dessa forma que eu estou ensinando vocês, vocês devem ser convencidos de que essa também é a forma que vocês devem viver a fé de vocês. Nós podemos ir um pouco adiante se nós nos lembrarmos de João capítulo 8, por exemplo.
Capítulo 8 de João, se você é um bom leitor da Bíblia, você tem convicção clara de que o capítulo 8 de João é aquele texto famoso onde Jesus diz aquele moto de que a verdade irá libertar todos aqueles que a ouvem. O contexto onde Jesus diz essa afirmação sobre a libertação que vem através da verdade é um contexto onde ele está num debate com os judeus. E um desses debates é o seguinte: como você pode dizer, Jesus, que você é antes de Abraão, sendo que você não tem nem 50 anos? Jesus então responde, é muito simples, eu sou o que sou. Eu sou antes de Abraão, porque eu sou o próprio Deus de Abraão, e eu permaneço para sempre, ainda que Abraão esteja morto. É muito claro nós vemos na Escritura que Jesus ele não se utiliza, irmãos, de um politicamente correto. Tente imaginar um exemplo muito simples. Você conhece algum amigo que torce para um time, e você sabe que ele é fanático por aquele time. Você não vai começar um diálogo com ele, tentando se aproximar dele, criticando o time dele. É loucura. Você não vai ter abertura. Isso não é politicamente correto. Jesus não estava nesse meio que nós estamos hoje do politicamente correto. Ele chega diante dos judeus que idolatravam Abraão e se consideravam filhos de Abraão e não eram. Ele diz, eu sou muito maior do que o pai de vocês. Eu sou muito maior do que o próprio Abraão. Nós podemos lembrar também em Romanos capítulo 4, se você também é um ávido leitor da Bíblia, você vai lembrar que o capítulo de Romanos 3 e 4, o apóstolo Paulo fala especificamente sobre a justificação. E uma das formas que o apóstolo Paulo quer defender o seu ponto de que nós somos justificados somente pela fé, é citando o exemplo de Abraão em Gênesis, onde é dito que o próprio Abraão foi justificado pela fé e não por obras, não por nada que ele mesmo tenha feito, mas somente pela confiança que ele tinha em Deus. O texto que está diante de nós, especialmente do 11 em diante, e também nós podemos pensar do 8 ao 10, nós temos dois movimentos específicos, e eu quero que você grave esses dois movimentos para que o texto faça sentido para nós essa noite. O primeiro movimento é o seguinte: o verso 8, o autor nos declara, quando ele cita Abraão, sobre o chamado que Abraão recebe para ir para uma terra desconhecida. Deus promete que essa terra seria concedida a ele como herança, era uma promessa que Deus havia feito. Então, o primeiro momento do texto é o chamado que Abraão recebe para sair. O segundo movimento do texto está aí no versículo 9, é o movimento onde Abraão, já tendo saído da sua terra natal, ele está peregrinando em direção à terra prometida. Uma coisa é você sair e obedecer à promessa, outra coisa é você se manter obediente a esse chamado, a essa promessa. O William já disse há alguns domingos atrás que este capítulo 11 ele é conhecido como a galeria dos heróis da fé. Nós procuramos evitar, desde que nós nos lembremos, por força do intuito, de que o capítulo 11 nós não deveríamos chamá-lo necessariamente de a galeria dos heróis da fé, porque nós não temos heróis aqui na forma como nós pensamos heróis hoje. O que nós temos aqui são homens e mulheres como nós. Eu quero que isso fique muito claro na nossa mente, irmãos. Abraão, Sara, Isaac, Jacó e tantos outros que são citados aqui, eles não são diferentes de vocês. Eles são idênticos a mim e a você. Eles passaram pelas mesmas provações, as mesmas dificuldades, pecados similares, provações similares. Nós não podemos achar que eles estão num patamar acima da fé e que nós somos o povão e eles aqui são as pessoas que Deus realmente ama. Eles são como nós. E o intuito do autor, no capítulo 11, em citar homens e mulheres, é justamente deixar claro para aqueles leitores que outros no passado também viveram as mesmas provações que eles estavam vivendo, que nós também estamos vivendo. E que nós temos que aprender com eles como exemplos de fé, mas não como heróis. Esses dias eu assisti no Facebook,
que não é pecado, né, irmãos? Você estar no Facebook e ver coisas decentes. Eu vi uma entrevista daquele ator que interpretava o Chaves e o Chapolin Colorado. Eu não sei quantos de vocês já viram uma entrevista dessa, é muito famosa essa entrevista, mas certa vez o Bolanos, então o nome deste ator, ele foi indagado por um repórter sobre os heróis e os super-homens dos nossos dias, os filmes que saem, Batman, Superman, enfim, independente de qual você goste. Foi perguntado para ele o seguinte: o que você acha sobre os heróis hoje, dos filmes, dos desenhos? Ele respondeu o seguinte: não são heróis. Porque heróis de verdade são como o Chapolin Colorado. E ele disse: e nisso eu estou falando sério, eu não estou brincando. E aí o repórter perguntou: por quê? Ele disse: sabe por quê? Porque heróis como esses que nós estamos acostumados, eles têm superpoderes. Eles não têm medo. Superman não tem medo. Batman não tem medo. Chapolin Colorado tem muito medo. Além de ter muito medo, ele é burro, ele é débil, ele é fraco, ele treme diante dos problemas. Mas sabe por que ele é um verdadeiro super-herói? Porque mesmo com todas as suas dificuldades, fraquezas e burrice, ele vai e enfrenta aquele problema. Super-homens que têm superpoderes não são testados de verdade. E eu quero que fique muito claro que o capítulo 11 é parecido com isso. Nós temos a tendência, irmãos, eu não sei se é uma tendência brasileira ou do pecado, ou se as duas coisas juntas, nós temos a tendência de idolatrar pessoas, de olhar para homens e mulheres que nós admiramos e os colocar acima de nós. Não é isso que o autor está fazendo aqui para você. O capítulo 11, ele coloca Abraão como um exemplo no mesmo nível que você está. E isso é tão bom da gente saber. Que Deus nos considera da mesma forma que Ele considerava Abraão, que Ele chamava de amigo. Ou Moisés, que falava face a face com Deus. Nós não estamos distantes disso. Depende de que tipo de fé é a sua. E é isso que Ele vai desenvolver ao longo dessa narrativa. E eu gostaria de começar o nosso sermão falando algumas coisas não muito populares sobre Abraão. E para isso eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Gênesis, capítulo 12. E se você tiver 10 dedos na mão, use um deles para segurar Hebreus capítulo 11. Nós vamos retornar para lá. Gênesis capítulo 12 é a introdução do chamado que Deus dá para Abrão. Nós temos uma narrativa de Abraão que vai desde o capítulo 12 até o capítulo 24, mais ou menos. São muitos capítulos, praticamente 13 capítulos. E sempre que você olhar para uma pessoa que tem muitos capítulos que fala sobre ele na Bíblia, é porque ele é alguém importante para Deus na narrativa histórica. Abraão é alguém importante na narrativa histórica, por isso que ele é chamado de o pai da fé. E o meu intuito é nós olharmos aqui, eu gostaria que você folheasse a Bíblia comigo, ou fizesse um slide do seu dedo no seu celular, para que você olhasse um pouquinho comigo a vida de Abraão e de Sara. E o intuito meu, ao olharmos esses textos, é o seguinte: mostrar que Abraão é tão pecador quanto eu e você. Certo? Este vai ser o nosso propósito. Nós vamos olhar desde o capítulo 12 e ver o quanto Abraão é medroso, o quanto ele é hipócrita, o quanto ele coloca a sua família em perigo, o quanto ele duvida das promessas de Deus, o quanto ele é incrédulo, assim como eu e você somos. Certo? Capítulo 12, nós temos o chamado de Abraão e Deus lhe fazendo promessas. O Senhor disse a Abraão: sai da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai e vá para a terra que eu lhe mostrarei, e eu farei de ti uma grande nação. Gostaria de tecer alguns comentários aqui para nós. É importante nós pensarmos a cidade natal de Abraão. Ele morava na cidade chamada ou conhecida como Ur dos Caldeus. E ele é chamado por Deus para ir em direção a uma terra que ele não conhece. Mais à frente nós ficamos sabendo que essa terra se chama Canaã. E ele é chamado para sair de Ur dos Caldeus, do seu conforto, da sua família, em direção a uma terra desconhecida. Eu quero que vocês se lembrem que esse percurso não é um percurso como nós fazemos nos nossos dias, que nós temos carros,
que nós andamos a bastante velocidade, nós temos iluminação, nós temos seguranças no meio da estrada. Não. Aqui são praticamente quase 2000 anos antes de Jesus. Não existia rede elétrica, não existia polícia militar nas ruas, não existia o carro que você tem para percorrer esse caminho. É importante nós pensarmos sobre as cidades também. Ur dos Caldeus, na época, era uma das principais regiões da Mesopotâmia, era como se fosse uma Nova York dos nossos dias, ou São Paulo, e me perdoe aqui a Sabrina, mas Ur dos Caldeus é como se fosse Salto, ok? Pense nisso. É uma mudança de Nova York para Salto. Quem faria isso hoje? A não ser que você vá, como eu, em Salto buscar uma esposa, porque não há outros motivos para se fazer isso. É este Abraão que está diante de nós, e eu quero que você tente compreender comigo ao longo desse panorama um pouco da mente de Abraão. O que está acontecendo na mente de Abraão? De repente, a divindade aparece para ele, e ele conhecia várias divindades. Neste momento aqui ele era um pagão. Em Ur dos Caldeus eles não adoravam ao Deus da Escritura, eles adoravam vários deuses. Ele, um pagão, ouve uma voz de uma divindade dizendo que ela era a única divindade, e diz o seguinte: Abraão, eu quero que você saia de Nova York e vá para Salto. Aquela terra lá eu vou te dar. Pense um pouco a mente de Abraão, e por um intuito de fé, Abraão pega a sua família, pega a sua esposa, o seu sobrinho, o seu pai, Terá, que ao longo da Escritura, especialmente em Josué, a Escritura nos diz que Terá era um idólatra, o seu pai então era um idólatra, a sua mulher tinha muitas dúvidas sobre muitas coisas, e o seu sobrinho Ló era um ganancioso. Ele pega toda essa família desconcertada, como as nossas famílias são, e ele vai caminhando num deserto por cerca de 1.700 quilômetros, até ele chegar próximo da região de Canaã. Sabe o que acontece quando ele chega próximo de Canaã? Fome. Olha aí, né? Deus tira ele de Nova York, manda ele para Salto, e em Salto não tem supermercado. Em Salto não tem comida, em Salto não tem bebida, não tem o que fazer, as pessoas estão morrendo de fome. Como que está a mente de Abraão? Fala, meu Deus do céu. Falava inglês, agora tem que falar esse idioma desse povo. Tinha comida em abundância com os deuses, agora com este Deus aqui que se diz o Todo-Poderoso, eu não tenho nem comida para minha família. Sabe o que ele faz? Ele vai para o Egito. Porque no Egito tem abundância de comida. Lembre-se que essa passagem está muito antes de José, onde existia abundância. Ele vai então para o Egito, tem comida, só que quando ele chega lá ele tem uma estratégia. Abraão, pela graça de Deus, ainda indo para uma cidade muito pequena, ele tinha uma esposa maravilhosa. Ele tinha uma top model em casa, Sara. Era maravilhosa. A Escritura dá testemunha, a Escritura não mente quando ela diz que Sara era linda. Abraão ficou, como vários homens, receoso. Estou chegando numa terra desconhecido. O que vai acontecer? Sabe o que ele planeja? Ele puxa Sara num canto e ele diz: amor, vamos conversar um negócio aqui. Nós estamos chegando aqui no Egito. E o Egito é comandado pelo faraó. E você sabe muito bem a história de como é que o faraó governa. Ele é um autocrata. Ele é um ditador. Aquilo que salta aos seus olhos, ele quer para ele. E eu sei que quando ele te olhar, ele vai querer você para ele. O faraó tinha várias esposas, nos diz a Escritura, e não deu outra. Quando o faraó olha para Sara, a Escritura nos diz, no capítulo 12 ainda, que ele toma Sara por sua mulher e a coloca dentro do palácio. Pense nisso. Você é homem. Você sai de uma cidade onde você estava no conforto, estabilizado. Tudo que você queria, você tinha. E você vai para Salto. Me perdoe, irmãos, por esse exemplo. Mas você vai para a terra de Canaã. Você chega na terra, fome. Você corre para o Egito. Você chega no Egito, tem um tarado querendo a sua mulher. Pense que você não pode fazer nada, sua mulher está nas mãos deste homem. O que ele combina? Amor, seguinte, para que eu não morra, ok? Para que eu não morra, eu quero que você diga o seguinte para Faraó: ele é o meu meio-irmão.
Será que Abraão estava mentindo? Sim e não. Porque a Escritura realmente declara para nós que Sara era meia irmã de Abraão, por parte de pai e não por parte de mãe. Mas quais são as intenções de Abraão? É glorificar a Deus? Não, é salvar a sua vida. Ele protege a sua vida, Faraó toma a sua mulher, sabe-se lá, porque a Escritura nos relata como é que Sara viveu, com quanto tempo ela ficou submetida ao Faraó, mas a Escritura nos diz o seguinte, que enquanto Faraó tomava Sara por sua mulher, Deus envia várias pragas no Egito. Fica sabendo que essa história é uma mentira, ele chega diante de Abraão e diz: por que você mentiu para mim? Pega essa mulher que você tem, eu vou te dar riquezas e abundância para que você suma da minha frente e vá para outra terra. Este é o capítulo 12 de Abraão. É um capítulo muito importante para nós entendermos o discorrer da história de Abraão, e nós já temos alguns indícios de quem é este grande homem, Abraão. Incrédulo, temeroso, fujão, inseguro, como todos nós homens somos. Sara, submetida a situações onde ela não quer, ela não está acostumada, mas ela se submete a essa situação. O capítulo 13, rapidamente nos relata sobre a relação de Abrão e Ló. Ele sai então do Egito com muita riqueza, ele começa a plantar muitas coisas, porque ele aprendeu isso na sua grande cidade. Ele começa a tomar posse de pequenas partes da terra, e uma das coisas que ele faz é colocar vários rebanhos de ovelhas. Só que acontece uma coisa, o sobrinho que ele trouxe, o infeliz sobrinho que teve com ele, também tem várias riquezas, porque também foi honrado por Deus e abençoado por Deus, e chega um momento onde não dá certo essa parceria. Abrão e Ló, eles brigam entre si, especialmente os seus pastores, e Abraão diz o seguinte: Ló, não dá para você ficar comigo, e eu quero que você faça o seguinte, olha para essa terra aqui, ó, tá vendo? Eu quero que você escolha, onde quer que você olhe e deseje essa terra, eu quero que você vá. E eu vou para o lado oposto, porque não dá para a gente ficar junto. Quantos de nós não temos problemas familiares? Sobrinho, irmã, irmão, seu cônjuge. Situações acontecem na família onde às vezes, o que acontece? Afastamento. O que acontece com a história? Ló, sobrinho, talvez muito mais jovem do que Abrão, ele diz assim: maravilha, vou olhar para a terra mais linda agora. E a Bíblia nos diz que ele olha para as regiões da planície, ele olha muito verde, muita paisagem linda, e ele fala: Abrão, eu quero essa terra aqui. Ele fala: pode ir então. Quando Ló chega, a cidade se chama Sodoma e Gomorra. Uma situação inesperada. Deus abençoa Abrão, porque ele permite que Ló escolha, e aqui nós temos alguns indícios de que ainda que Abraão seja pecador e fraco, a fé do Senhor está dentro do seu coração, e ele confia que ele não precisa escolher a terra, Deus irá dar a terra para ele, mesmo em suas muitas fraquezas. Vamos para o capítulo 14, vire sua página aqui comigo. O familiar de Abraão, Ló, se coloca numa enrascada, ele é capturado, e Abraão, como um bom tio, vai resgatar o seu sobrinho Ló. Perde alguns homens com isso, mas o Senhor lhe dá vitória. Capítulo 15, nós temos Deus fazendo aliança com Abraão, e o versículo 1 diz: Abraão, não tenha medo, pois eu sou o seu escudo, e eu lhe darei uma grande recompensa. O Senhor Deus não iria dizer isso para Abraão se ele não estivesse com medo. Nós olhamos para a narrativa de Abraão e parece que ele sempre está firme, ele sempre está feliz, mas a Escritura nos declara que Abraão estava com medo. Mesmo tendo vencido um exército, mesmo com muitas terras e propriedades, Abraão tem medo, como eu e você temos. E o Senhor vem numa visão para ele e diz: Abraão, não tenha medo, pois eu sou o seu escudo, e eu lhe darei uma grande recompensa. Deus aqui começa a falar então da promessa de descendência para Abraão. E Abraão já é um senhor velho. Ele diz: o senhor está brincando comigo, né? Eu ter filhos. Tomara que o Senhor abençoe esse meu servo aqui, Eliezer, porque eu vou
velho, a minha esposa era bonita, vai morrer velha e nós não vamos ter descendência. Então nós vamos dar tudo para esse servo chamado Eliezer. E Deus disse: não, Abraão, eu vou te dar um filho. Vocês acham que ele acredita? É muito difícil, irmãos. Na vida, na sua rotina e na minha rotina, aqui no culto é muito fácil nós ouvirmos a pregação da palavra de Deus e pensar, eu creio. Mas na segunda-feira é muito difícil nós crermos no que a palavra de Deus diz para nós. Porque nós estamos de frente conosco, com os nossos pecados e com os nossos inimigos, com as nossas provações. Um exemplo disso é o capítulo 16. Abraão, ele tenta fabricar a promessa. Ele chega diante da sua esposa e a Sara diz o seguinte: olha, nós não vamos ter filhos, nós precisamos de uma descendência, sabe o que você deve fazer? Eu tenho uma escrava aqui chamada Agar. Ela não é tão bonita quanto eu, mas eu quero que você deite com ela. Eu quero que você tenha filhos com ela. E aqui é onde nós temos o nascimento de Ismael, que é uma tentativa de fornecer para Deus um descendente, para que Deus abençoe a família de Abraão. Você pensa nisso? Naquela época era comum, para o contexto da época, um homem tomar uma escrava da sua esposa se ela fosse estéril, para que aquele homem, uma sociedade patriarcal, nesse sentido, tivesse a sua descendência prolongada. O que acontece é um adultério que a cultura apoiava na época. Abraão toma parte nisso. Sara permite e entrega a sua escrava nas mãos de Abraão. Nasce Ismael, e se você for pesquisar a linhagem de Ismael, não são coisas boas que temos diante de nós. É da descendência de Ismael que nós vemos toda a sociedade dos humanos. Olha um pecado lá atrás, o que acontece nos dias. Nós temos então o capítulo 17. Deus chega para Abraão, ele diz: Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso, eu quero que você ande na minha presença e seja perfeito. Pense você viver tudo isso, você sair da sua terra, do seu conforto, a sua família já foi submetida a tantas coisas, você foi forçado a cometer alguns atos que você não gostaria, você duvida, você peca, família te dá problemas, e Deus ainda chega para você e diz: Abraão, eu quero que você ande na minha presença e seja perfeito. Abraão diz: ok, Senhor. E a descendência? É aqui que nós temos o relato da circuncisão, e a circuncisão, se todos os irmãos sabem, é o corte do prepúcio do homem, e isso era comum quando a criança, o homem, tinha 8 dias, mas Abraão tem 90 anos. Como que você faz uma pequena cirurgia num homem de 90 anos naquelas condições precárias? Tente imaginar todo o contexto. É necessário nós gastarmos tempo. Se você não lê em casa Gênesis, eu estou tentando te passar um panorama para que você entenda a narrativa de Abraão. Nós chegamos no capítulo 18, nós vamos até o 21. Capítulo 18 é o momento onde nós temos a esposa agora duvidando. Deus então promete para Abraão que ele vai ter um filho de Sara. E Sara, como toda boa esposa, está escutando a conversa por trás da parede. O que eles estão conversando lá? E ela ouve: eu vou dar um filho para você e é Sara que vai engravidá-la. Eu, 90 anos. Ok, Senhor. O anjo, como Deus sempre faz, pega de surpresa, atravessa a porta e diz: você riu, e o nome vai se chamar Isaac, que significa risada. Eu vou dar esse filho para vocês. Pense na esterilidade, na velhice, os velhos. Como que acontece as coisas nesse sentido? Nós vamos passar adiante. Capítulo 19. Ló, novamente, o sobrinho de Abraão, se coloca numa enrascada. Sodoma e Gomorra estão prestes a ser destruída. E aqui o relato onde Abraão intercede, então, por Ló, para que ele não seja destruído. Capítulo 20, nós temos novamente Abraão mentindo sobre Sara, dizendo que ela é irmã dele, para que ele não seja destruído. E o capítulo 21, finalmente, o filho da promessa, Isaac, nasce. Eu espero que tenha ficado um pouco claro para você e para mim a narrativa de Abraão. Quem é este homem que a Escritura nos dá? Um homem muito importante para que você entenda a Bíblia como um todo, especialmente o Antigo Testamento. E o que nós vimos são duas coisas.
adversidades e o que Deus faz nas adversidades. Fome é um problema na época. A beleza de Sara é um problema. O sobrinho de Abraão é um problema. A velhice de Abraão e a sua esterilidade é um problema. Agar, a escrava de Abraão, é um problema. A dúvida de Sara é um problema. E os pecados em geral daquela família são problemas. E o que Deus faz? Deus enriquece aquela família. Deus promete que eles vão sofrer muito antes de alcançar a terra. Deus faz sacrifícios. Deus muda a identidade e o nome deles. Deus corta a pele de um homem de 90 anos do seu órgão genital. E Deus diz que algumas cidades ao redor vão ser destruídas. Este é o contexto. O que nós podemos aprender com isso? O que será que, voltando a Hebreus capítulo 11, eu peço que você acompanhe comigo, como esses judeus que recebiam essa carta poderiam ser encorajados com o exemplo de fé de Abraão e de Sara? É importante você saber que, à medida que eles liam essa carta, eles tinham todo o contexto de Abraão, de Sara, de todos os homens do Antigo Testamento na ponta da língua. Eles sabiam de cor essas histórias. E a expectativa é que nós também saibamos essas histórias. Mas o que será que nós podemos aprender? O que nós podemos refletir a partir do verso 8 ao 16? Eu trouxe algumas reflexões. São reflexões como se fossem perguntas do próprio Abraão feitas a nós. E a primeira pergunta que Abraão faria para nós é a seguinte: meu irmão e minha irmã que está aqui hoje, qual é a bússola que tem norteado o seu caminho? Enquanto você que está caminhando a fé cristã, você passa por muitas coisas, como todos nós. Alegrias, tristezas, pecados, emprego, desemprego, vida e morte. Enquanto você tem caminhado, meu irmão, qual é a bússola que você tem usado para te dar norte para o seu caminho? Qual é a bússola que te garante qual é a direção certa nesse trilhar que você está trilhando? Qual é a garantia? Qual é a bússola? Qual é a ferramenta que você tem usado para que você não ande nem para a esquerda nem para a direita, mas para frente, onde o Senhor quer que você vá? Abraão nem recebeu um GPS. Deus ainda nem havia dito para ele: eu quero que você vá para a terra tal. Ele só disse: eu quero que você saia e vá. Eu vou te conduzir. Qual é a bússola que você tem usado? Segunda pergunta que Abraão faria para nós: enquanto você tem caminhado na sua fé, como é que você tem fincado raízes durante o caminho? Se nós formos ler com mais detalhe a história de Abraão, nós podemos ver que quando ele sai de Ur dos Caldeus em direção a Canaã, depois passando para o Egito, depois voltando aos entornos de Canaã, à medida que ele vai caminhando, a cada trecho que ele para, ele constrói um altar. Ele faz orações a Deus, e ele coloca um altar de pedras dizendo: este lugar pertence ao Senhor. Ele está fincando raízes na terra que Deus prometeu lhe dar. À medida que você caminha, o que é que você tem deixado como rastro na sua fé? Que frutos você tem deixado pelo caminho? O que você tem construído? E como você sabe que à medida que você está caminhando, você está crescendo e não decrescendo? Que você está indo adiante, construindo altares para Deus e não decrescendo? Vou dar um exemplo para ficar um pouco mais claro para vocês. A Sabrina sempre briga comigo com relação a uma coisa, uma das coisas, né? Ela diz o seguinte: amor, eu não aguento mais entrar no nosso carro e sempre estar na reserva. Eu tenho um problema com isso, irmãos. Eu não sei o que é, eu não consigo encher o tanque. Eu sempre coloco o suficiente para a semana. Como um bom administrador de casa, eu sei que durante uma semana eu sempre vou gastar R$50 de combustível.
E ao contrário de eu ir na segunda-feira para abastecer e colocar 100 já, eu coloco 50. Na sexta já está dando sinais de que está acabando o combustível. Sempre para vir para o culto é aquela tensão, chega ou não chega? E eu escuto vez após vez da Sabrina e de tantos outros também da minha família: Kaique, você precisa parar. Colocando na reserva, você vai estragar o tanque de gasolina, você vai estragar o bico injetor, você vai estragar um monte de coisa do carro enquanto ele vai ficando na reserva. Ainda não aconteceu alguns problemas. Mas a pergunta que você deve fazer é o seguinte: à medida que você tem caminhado na fé cristã, como está o seu tanque? Será que ele está sempre na reserva? E aí você fala: não, Kaique, mas essa semana aí a gente aguenta. Eu vim no culto hoje, já faz alguns dias que eu não venho, mas vim hoje, vou aguentar mais uma semana. Ok. Quem te garante? Quem te garante que o seu medidor não está com um defeito? E que você acha que tem tanto, mas não tem? Que você acha que você vai chegar lá com um pouquinho mais, mas não chega? Meus irmãos, eu fiquei besta indo para São José esses dias, a quantidade de pessoas andando a pé na pista com seus galãozinhos. É mais comum do que a gente pensa. Pessoas que o carro para porque não abasteceu. E aí você fala: mas Kaique, eu estou há tantos anos andando assim, em migalha, em migalha, em migalha, em migalha, uma hora vai parar. E aí será que você vai ter que andar quantos metros para recuperar aquela intensidade, aquele afeto, aquela alegria, aquela adoração que você tinha para Deus? A pergunta que Abraão faz para nós é: como você tem caminhado? E o que você tem construído? O que tem te garantido que você vai chegar lá? Terceira pergunta: por que é que você escolheu andar nesse caminho? Olha o verso 11 do capítulo 11, especialmente o verso 13, por favor. Capítulo 11, verso 13. O texto diz que todos estes morreram na fé. Não obtiveram as promessas, mas as viram de longe e se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que falam deste modo, ou seja, os que falam que são peregrinos nessa terra, estão procurando uma pátria. Verso 16, eles desejam uma pátria superior, isto é, a pátria celestial. Abraão morre depois de toda a aventura da sua vida e ele não alcança a promessa. Sara não alcança a promessa. Os filhos não alcançam a promessa. Eles não dominam a terra e tudo que Deus havia prometido junto com a terra, eles não recebem isso. E se Deus te dissesse o seguinte hoje, meu irmão e minha irmã, que aquilo que você tem desejado ou aquilo que você tem pensado que você vai atingir na fé cristã, você acha que talvez quando você tiver 30, 40, 50, 70 anos, você vai atingir o padrão que você quer. E Deus chega para você e diz: não, você não vai. Você vai morrer do jeito que você está hoje. Eu não vou te dar isso que você quer. Eu não vou te dar isso que você está esperando. Será que nós iríamos continuar caminhando? Será que a empolgação da caminhada seria a mesma? Por que é que nós estamos caminhando? Será que Abraão continuaria caminhando sabendo que ele não herdaria a terra, mas que era uma promessa futura? Ao contrário, Deus havia dito para ele que ele teria sofrimentos e problemas na família, os seus filhos arrumariam problemas e tantos outros problemas que nós vemos em Gênesis e Êxodo em diante. Estudando no mestrado, irmãos, eu gostaria de enfatizar bastante isso que eu vou dizer agora. Nós estávamos estudando um homem chamado Jonathan Edwards, aquele pregador famoso daquele sermão intitulado Pecadores nas mãos de um Deus irado. Quantos de vocês já ouviram falar sobre esse sermão? Pecadores nas mãos de um Deus irado. Então eu sei que a vida de vocês não é a mesma, pelo menos deveria ser assim. Ele é muito conhecido por esse sermão porque ele fala muito sobre a ira de Deus, a justiça de Deus, a vingança de Deus contra pecadores. E uma das suas frases principais no sermão é que todos os homens estão como aranhas e a mão de Deus está sustentando cada ser humano embaixo.
A única coisa que separa este ser humano do fosso do inferno é a vontade de Deus. E se Deus quiser tirar a sua mão a qualquer momento, todos nós iremos cair lá. Mas Jonathan Edwards não é conhecido apenas por esse sermão. Ele também pregou um sermão com o seguinte título: O céu é um mundo de amor. O que esse sermão ensinava? Que quando nós chegarmos lá, irmãos, tente imaginar como será estar na presença de Deus. Tente imaginar as alegrias, o gozo, o prazer. Tente imaginar não apenas a ausência de sofrimento, porque o céu não se define sobre isso apenas, mas a plenitude de Deus. O céu não é um escape para aqueles que não aguentam mais viver nessa terra. O céu é o lugar e é o espaço onde nós teremos plena comunhão, amizade e prazer em Deus. Se nós já sentimos alegria nessa terra, com todos esses problemas que nós enfrentamos, o que será o céu? O que será esse lugar que Edwards chama de o mundo de amor? Onde só existe amor, onde só existe paz, onde só existe alegria, onde só existe completude. Abraão caminhou nessa terra com todos os seus pecados e dificuldades, porque ele olhava para frente, para essa pátria vindoura. E a pergunta que ele faria para mim e para você é: por que é que você está caminhando nesse caminho hoje? É por causa do final? Ou porque você quer alguma coisa agora de Deus? Quarta e última pergunta: como você lida na sua caminhada com desastres? Nós vamos encerrar com este ponto. Pense na caminhada cristã. Os desastres que nós vivemos: pecados, traições, famílias desestruturadas, filhos rebeldes, desemprego, condições sociais péssimas, pessoas que não se aguentam consigo mesmas, não se amam, que não têm paz em Deus, sofrimento. Pense, por exemplo, no último desastre que nós tivemos essa semana. Ontem nós ficamos sabendo que um sobrinho da Fernanda e do Danilo, o casal aqui da nossa igreja, um bebê de apenas 6 meses, com perfeita saúde, de repente, na manhã de sábado, sofreu um ataque cardíaco e veio a óbito. Como você explica isso? Como você lida com isso? Como eu lidaria se acontecesse isso com a Catarina? Como Rafael lidaria com isso se acontecesse com Isaac? 1 mês e pouco, é isso, Rafael? 20 dias. Perfeita saúde, mas de repente, não existe. O que é você ir num velório de um bebê? Ou o que é você ver dentro de uma igreja um divórcio? Desastre. Ou o que é você se ver submetido a tantos pecados e você não conseguir se desvencilhar deles? Como é que nós lidamos com isso? Como é que você lida com os desastres da caminhada? Com as mentiras, os pecados, os adultérios, as traições que acontecem? Vícios e tantas outras coisas. Como é que nós lidamos com isso? Nós temos que pensar apenas em uma coisa, e é isso que guiava Abraão no seu caminhar: a providência de Deus. Ele era um pecador convicto de que Deus guiava o seu caminho. Que essas coisas ruins que aconteciam não eram o diabo, era o próprio Deus guiando. Como a gente explica isso? A gente não explica, a gente só sente. Realmente, Kaique, eu estou aqui hoje na igreja, não sou nem membro, e eu olho para os desastres que acontecem, tsunami, tempestade, vulcão, uma criança inocente baleada numa favela,
E eu não consigo entender que Deus existe, porque se Deus é todo poderoso e todo amor, por que existe o mal? E por que Ele freia o mal? Essa é uma pergunta que nós temos que responder. Eu quero inverter a pergunta. Como você explica um homem perfeito, santo, justo, bondoso, ser assassinado e pendurado numa cruz, e ele dizendo que isso aconteceu para que ele salvasse pecadores como eu e você? Como que Deus permitiu que um homem bom morresse? Só existe um homem bom, Jesus. Só existe um inocente, Jesus. Tudo que nós recebemos, meus irmãos, nessa vida nós merecemos e merecemos mais. Todo desastre nós merecemos. Todo pecado nós merecemos. Nós plantamos, nós vamos colher. E Deus está acima de tudo. Deus governa todas as coisas. Mas nós temos que pensar na doutrina da providência de Deus. Que Deus cuida e sustenta, Ele governa o seu povo. E o apóstolo Paulo escreve sobre isso em Romanos capítulo 8. Ele diz o seguinte no verso 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. O que está incluso nessas todas as coisas? Todas as coisas. Todas as coisas o que, apóstolo Paulo? Todas as coisas. A traição da minha mulher pode cooperar para o meu bem? Vai cooperar para o seu bem. Não é que pode, vai. Um desastre, a morte de um bebê pode cooperar na nossa fé? Não pode, vai. Como? Nós temos que tudo irá cooperar para o nosso bem. Meu irmão, sabe aquele pecado que você tem lutado ao longo de meses, anos talvez? Este pecado, de alguma forma misteriosa e soberana e graciosa, coopera para o seu bem. Talvez você é um ser tão egoísta e orgulhoso como eu, que sabe o que Deus faz? Nós temos isso na nossa confissão de fé, capítulo 5, parágrafo 4. Deus permite que seus filhos sejam submetidos por muito tempo a alguns pecados, para que esses homens sejam submetidos por Deus, para que esses homens saibam qual é o seu lugar. Deus permite, Deus governa que você continue caindo em pecados para a sua própria glória. Esta é uma doutrina que não é politicamente correta, porque o nosso Deus não é politicamente correto. O nosso Deus reina. O nosso Deus governa a nossa vida. Quero dizer uma frase do reverendo Augustus Nicodemos. Ele disse o seguinte: o seu grande desafio na vida cristã é este: viver obedientemente diante da palavra de Deus, andando em santidade todos os dias, sem sentir absolutamente nada. Você ora e você não sente que tem alguém lá do outro lado te ouvindo. Você abre a sua Bíblia e lê, mas o texto não faz sentido para você. Você obedece a Deus e só vem bomba em cima de você. Você é fiel, piedoso e tudo dá errado na sua vida. O grande desafio da vida cristã é este: continuarmos crentes, sem sentir, sem ver, sem experimentar e ainda dando tudo errado. Esta é a vida de Abraão. Não é isso que nós vemos? Ele chega numa terra, a terra está com fome. Ele foge daquela terra, a sua esposa é tomada por esposa de Faraó. Tudo começa a desmoronar, mas ele sabe de que Deus irá dar cabo a todas essas coisas. Ele tem essa convicção, e isso é fé. Confiar na palavra de Deus. É isso que Davi diz no Salmo 23. Estou bem certo de que bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. A única convicção que Davi tem, de que ele tem 2 seguidores: bondade e misericórdia. Mais importante do que os seguidores que você tem no Twitter, no Instagram, no Facebook ou seus amigos. Deus colocou 2 seguidores, 2 guarda-costas na vida dos seus filhos: a bondade e a misericórdia. É isso que Lutero disse na Reforma, quando ele disse o seguinte: eu não sei por quais caminhos Deus me conduz, mas uma coisa eu sei: eu conheço quem é o meu guia.
Eu posso não saber os caminhos e as trilhas, os problemas e as alegrias, mas eu sei quem é o Deus que está me guiando. E eu finalizo com uma letra de uma música. Eu não sei se todos vocês conhecem aquela banda chamada Palavra Antiga. Uma das suas canções se chama Esperar é Caminhar. Preste atenção na letra dessa música cristã. Quando eu espero a chuva chegar, tu vens com o teu vento. Quando eu espero a sua voz estrondar, tu vens com o silêncio. A vida de Elias. Eu espero em ti, embora sem saber. Como tu dirás, eu não sei, mas eu esperarei. Quando eu espero o mar se abrir, eu vejo os meus pés sobre as águas. Quando eu espero o fogo arder, eu ouço a brisa surgir. Mesmo sem saber como tu dirás, Senhor, dentro de mim reinará a tua paz, e essa paz que me faz saber que esperar em ti é sempre caminhar. Meu irmão, eu quero te encorajar com o exemplo de Sara e Abraão a continuar caminhando. Continue crendo, ainda que todas as circunstâncias digam o contrário. Porque nós não andamos por vista, mas por fé. E nós temos um guia. E é sobre este guia que nós vamos cantar agora. Eu gostaria que você ficasse de pé comigo, para que nós orássemos ao Senhor e louvássemos.